Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nós pegamos aqui uma carona nesta quarentena e publicamos aqui os sermões, os estudos, tanto para o pessoal da nossa igreja como para você. O mais sincero desejo é que você possa ser abençoado com todo esse esforço bíblico, bom? E estamos expondo a primeira carta do apóstolo João. Antes de darmos início, eu quero pedir para você se inscrever, curtir, colaborar e comentar aqui no nosso canal, tá bom? Hoje vamos falar da primeira carta, porém, quarta ou quinta-feira estaremos falando sobre os 10 mandamentos. Não perca, tá bom? Agora que você já se inscreveu e também já curtiu, clicou no sininho, vamos dar seguimento à nossa exposição de hoje, ok? Então, a primeira carta do apóstolo Amado, capítulo 3, versículo 19, diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João está concluindo o capítulo 3. Estamos ao final do seu argumento. Então, tudo o que ele disser aqui, nos versículos finais, refletem o que vimos anteriormente. Por exemplo, vimos que fomos adotados em Deus, fomos regenerados, nosso amor não é igual ao de Caim, e quando agimos conforme a lei, estamos fazendo a vontade de Deus. E quando não estamos agindo conforme a lei, pecamos. E por aí vai. Depois de sermos adotados, João agora, porque fazemos parte da família de Deus, o apóstolo João agora pega em nossas mãos e nos conduz para o amadurecimento. Ele aqui vai nos dizer que temos um pai que requer algo de nós. Como em toda família, existem traços e características que nos definem. Então, em resumo, rapidamente, em 2 pontos, veremos o seguinte: só vivemos verdadeiramente se vivermos para Deus. De novo, só vivemos verdadeiramente se vivermos para Deus. Essa forma de vida envolve amor e obediência, através do poder do Espírito Santo. Nosso tema é um tema maravilhoso. Somos da verdade. Procedemos da verdade. Vamos lá. Amar a Deus é amar a verdade de Deus. A verdade de Deus não depende do meu coração ou dos meus sentimentos. É assim que está lá no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, e no seu artigo 4º. Diz assim: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, a verdade de Deus, ela é externa a nós e ao nosso coração. Ela não depende de qualquer denominação ou de nós. A verdade bíblica, a verdade de Deus, a sua palavra, não depende da igreja presbiteriana, não entende da igreja batista, não depende dessas igrejas.
não depende, ok? Ela não depende dessas coisas. Sabe por quê? Porque nós somos seres mentirosos e corruptos. Veja, nos dias de hoje, assumimos uma postura pagã. Isso mesmo, em pleno século XXI. Estou usando o termo paganismo para me referir às tradições religiosas politeístas. Ou seja, a relação do homem com a possibilidade de agradar vários deuses. A postura pagã que assumimos, então, é mais ou menos assim. Você tem que seguir aquilo que agrada o teu coração. Já ouviu essa frase? Ouça o teu coração. Mas o problema é que o nosso coração é bipolar. Nem ele sabe o que quer. Ora está agitado, ora está calmo. E correr atrás de um coração bipolar não é viver verdadeiramente. Sabe por quê? Porque você tentará de várias maneiras saciá-los. Daí que vem todos esses deuses. A nossa relação com o coração é a chave para entendermos se vivemos verdadeiramente ou não. Se continuarmos assumindo a frase de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, continuaremos correndo atrás daquilo que o nosso coração bipolar quer. Veja, por exemplo, uma criança. Ela quer muito um celular, o mais caro, o último. Ao ganhar, seguidamente ela perde o interesse por ele. Então veja, nós não podemos viver dessa forma. Hoje quero, amanhã não quero. João havia identificado esse problema naquela igreja para quem estava escrevendo. Era uma igreja que já não acreditava em pecado e muito menos acreditava que praticava o pecado. Era uma igreja que também não cria em Jesus Cristo, e muito menos se Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Eles haviam abandonado a mensagem que desde o princípio ouvira. E se não há Deus e não há pecado, então você está livre para servir ao seu coração. Ouvir o coração é cair naquilo que João Calvino já havia nos alertado. Cuidado com o seu coração, pois ele é uma fábrica de ídolos. Calvino disse isso alicerçado na sua palavra. Aliás, na palavra de Deus, que também diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então perceba que um dos problemas é a nossa relação com o coração. Não podemos assumir o coração como a medida de todas as coisas. Isso nos mostra que há uma urgência para nós. Nós precisamos ser direcionados pela verdade. Nós precisamos da palavra de Deus, que é a verdade para as nossas vidas. Como posso então ser direcionado por essa verdade? Aqui entra o primeiro ponto. Eu quero que você entenda. Deus nos trouxe para a sua verdade, então acalme o seu coração. Deus nos trouxe para a sua verdade, então acalme o seu coração. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Como posso saber se sou da verdade? Está aí o verso 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Para conhecermos que somos da verdade, precisamos entender que o nosso coração não pode ser a medida de todas as coisas. Veja, precisamos tranquilizá-lo. Precisamos acalmar o nosso coração bipolar. Você é bipolar. Você é assim. E não suporta isso. Quantas vezes você dormiu contente, alegre e sem motivo algum acordou
sem vontade de nada. Acordou mal-humorado. Acordou de uma maneira que nem você se aguenta. O nosso coração é bipolar. Por isso João nos alerta. Ora, ele acusa, ora não. Compare comigo os próximos versículos, os dois inícios do verso 20 e do verso 21. Se o nosso coração nos acusar, veja de novo, se o coração não nos acusar, perceba que o coração não pode ser uma bússola norteadora. O coração é comparado a um oceano que ora está calmo, ora está revolto. Mas apesar da bipolaridade do coração, nas duas frases, João dá o remédio. Ele lança suas âncoras em Deus. Veja, quando o seu coração começar a se agitar, lembre-se, Deus é maior do que tudo isso e conhece todas as coisas. Deus é a medida, Ele é a verdade. Não andemos por vista, ou por achismo, ou por sentimentalismo, mas por fé, exercendo a vontade de Deus. Sabemos que somos da verdade, porque Deus é quem nos controla com a sua palavra. Precisamos ser controlados pela palavra de Deus. Algumas pessoas acham que a tal, olha essa frase, paz do coração, é uma certeza para quando estamos decidindo alguma coisa. Ou seja, nossa, eu comecei a namorar, mas senti uma paz no coração. Olha, eu vou pedir demissão. Estou com uma paz no coração. Ah, eu vou fazer isso. Nossa, que paz no coração. Perceba que paz no coração não pode ser a certeza última para suas atitudes ou ações. Servir a Deus, às vezes, não envolve paz no coração. Olhe para o profeta Jonas. Analise o exemplo comigo. Ele foi servir ao Senhor mesmo contrariado. E sem qualquer tipo de paz no coração. Ele prega porque foi obediente, mesmo sem sentir a tal da paz. Fazer a obra do Senhor, às vezes, não envolve paz no coração, mas a fé na vontade do Senhor. Nós precisamos da fé, e o texto nos mostra. Não olhe para o coração, mas desenvolva a fé. Voltemos aí rapidamente para os dois versículos. Veja comigo o verso 20 e 21 novamente. E lembre-se, a fé é quem vai controlar o nosso coração. A fé envolve saber que Deus é maior do que tudo isso e que conhece todas as coisas, como está aí no verso 20. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Saiba disso. E a fé envolve confiar nessas verdades. Olha o verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Olha, lembre-se, Deus é maior do que todas as coisas. E Ele conhece todas as coisas. Por isso temos que confiar em Deus. Muitas calmarias só antecipam a grande tempestade. E quando agirmos segundo a vontade de Deus, mesmo que o coração esteja em paz ou agitado, glorificamos a Deus. Então, quando a gente busca a vontade do Senhor, mesmo ou independente do estado do nosso coração, glorificamos a Deus. Nossa confiança não pode estar na calmaria ou na agitação, mas na vontade de Deus. Lembre-se, Deus é maior do que os seus problemas, do que o seu sentimento. Ele conhece o seu coração, as suas motivações. Por isso que temos que confiar em Deus. Vamos nos aprofundar mais. Nem todos os assuntos bíblicos são diretos, né? A Bíblia não traz uma lista fácil de faça isso ou faça aquilo. Então, fazer a vontade de Deus
envolve maturidade. Perceba, uma criança de 2 anos pode perguntar para o pai qual a roupa usar. Isso é altamente compreensível, porque ela não sabe para onde está indo ou o que o local requer daquela criança. Mas um adulto perguntar se pode usar uma camisa azul para ir ao culto soa meio estranho isso. Sugere falta de maturidade que se todas as vezes que ele for se vestir, ele perguntar se pode ou não pode, me sugere uma falta de maturidade. Sendo assim, precisamos entender que João está nos levando à maturidade. Tá bom? E a vida vai nos trazer momentos cinzas e momentos claros. Na vida teremos momentos preto e branco e momentos cinzas. Momentos cinzas. Então veja comigo aqui. Existem situações que a Bíblia fala diretamente, que é quando aparece o preto e o branco. Existem situações que a Bíblia não fala diretamente. Situações que a Bíblia fala diretamente. Vamos pegar essa parte. Quando a Bíblia é clara e direta, ela dirá mais ou menos assim: fulano, se você estiver adulterando com a mulher do seu amigo, pare com isso hoje mesmo, porque Deus exige, não adulterarás. Isso é claro e óbvio. Apesar dos nossos sentimentos, precisamos agir conforme a vontade de Deus. E quando aparecer um momento cinza, situações que a Bíblia não fala diretamente. Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, eu quero namorar fulano de tal, eu quero agir assim ou assado, né? Como que a Bíblia pode me responder assim? Bem, eu quero trazer então uma estratégia do nosso reverendo Heber Júnior. Ele nos traz 4 passos. Quando o assunto é cinza, quando o assunto cinza aparecer, ele nos sugere 4 passos. Primeiro, reflexão. Precisamos refletir, elencando todos os princípios bíblicos e os motivos do nosso coração. Todos os princípios bíblicos que envolvem aquela decisão ser tomada. Se você quer casar, o que é um casamento segundo a vontade de Deus, o que é ser um marido segundo a vontade de Deus, o que é uma mulher segundo a mulher. Então você elenca todos aqueles princípios bíblicos, escreve, coloque todas as suas motivações, então examine o seu coração e ore por tudo isso. E aí vem o segundo passo: busque o aconselhamento sobre aquele assunto específico que você quer. Então vá à sua família, vá ao seu pai, vá à sua mãe, vai ao seu marido, sua esposa, converse com eles ali, vá ao pastor, coloque o seu coração diante dele, o que você acha, pergunte ao seu pastor, traga os seus amigos próximos para conversar também, depois vá a especialistas da área e ore em seguida. O terceiro passo é suspeite da sua motivação e ore mais. E no quarto, se você ainda não tiver certeza do que você quer, espere. Então, quando o assunto for cinza, use esses 4 passos. Reflita, busque aconselhamento, suspeite da sua motivação e espere. Esses passos podem ser vistos aqui no versículo 22. Olhe comigo. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Podemos inferir que esses passos estão aí. João utiliza então um argumento circular. Veja, só sabemos pedir a Deus se nos relacionamos com ele. Assim guardamos os seus mandamentos e princípios, fazendo o que lhe é agradável.
Então, a partir desse relacionamento íntimo, sabemos pedir segundo a sua vontade. A pergunta é, você sabe o que é agradável a Deus? Você sabe pedir a Deus o que lhe agrada mais? Jesus faz isso. Você se lembra? Antes da sua crucificação, ele ora, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Algumas pessoas acreditam que para receber de Deus, ela precisa barganhar com ele. Isso acontece muito por aí. Vou domingo à igreja, vou domingo ao culto, então Deus tire este caroço, me ajude com câncer, me dê dinheiro. Deus, eu te servi a vida inteira e o Senhor nunca melhorou o meu emprego. Questões assim só mostram que a pessoa seguia o próprio coração e não a palavra de Deus. Estar no centro da vontade de Deus e desejá-la nos faz continuarmos orando para que Deus continue fazendo a sua vontade através de nós. Estar no centro da sua vontade, no seio do seu querer e desejá-lo nos faz continuarmos orando para que Deus continue fazendo a sua vontade através de nós. E como podemos estar dentro da vontade de Deus? Este é o nosso segundo e último ponto. Deus nos trouxe para a sua verdade em Cristo, no poder do Espírito Santo. Veja o verso 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Santo Agostinho diz: amor é uma palavra doce, porém, mais doce ainda é o ato. Como podemos estar dentro da vontade de Deus? Ou quais são essas boas ações? Ou como devo praticá-las? Veja, o Filho de Deus demonstrou o seu amor pelo Pai ao guardar os seus mandamentos. De novo, Jesus Cristo demonstrou o seu amor, o amor que ele tem pelo Pai, guardando os mandamentos de Deus. Cristo informa a seus discípulos que há uma associação entre amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Veja comigo. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João está fazendo a mesma coisa. Crer em Cristo é ser provado no seu amor. Crer em Cristo é atingir o próximo. Veja o verso 23. O seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. No próprio Evangelho, João novamente diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Perceba, não podemos dizer que amamos a Deus ou que somos da verdade se não nos esforçamos por conhecer os seus mandamentos e praticá-los. Nós não podemos dizer que amamos a Deus sem amar os seus mandamentos e agir conforme a sua vontade. Nós não podemos. Lembre-se, estamos fechando o capítulo 3 e vimos anteriormente que pecado
é não agir segundo a vontade de Deus, é quebrar a lei de Deus. Para que conheçam que somos da verdade, precisamos amar como Jesus amou o seu Pai e permanecer nesse amor. Ninguém amou a Deus como o Senhor Jesus, que o fez com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. Jesus guardou os mandamentos de Deus porque o amava. Veja esse versículo: mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Toda a vida de Cristo foi uma vida de amor e, portanto, de obediência alegre. Cristo não se movia segundo o seu coração, mas segundo a palavra em amor. Perceba rapidamente aqui, quanto ao primeiro mandamento, Cristo recusou-se a glorificar, cultuar ou obedecer a qualquer outro que não fosse Deus. Isso fica claro quando ele é tentado por Satanás. Ele não obedece a Satanás, mas cultua a Deus verdadeiramente. Quanto ao segundo mandamento, ele foi a única imagem de Deus. Isso envolve como adoramos a Deus. No culto, Jesus simplesmente ensinou e cultuou como Deus havia instruído. Veja, na sua peregrinação, Cristo leu nas sinagogas, pregou, orou e cantou a palavra de Deus com um coração puro e alegre. Ele condenou o culto falso. Cultuar por barganha ou falsamente é criar uma imagem falsa de Deus. E por aí vai. Cristo completa todos os mandamentos e quero te convidar para ouvir isso nas quartas ou quintas-feiras. Talvez você ache isso um pouco trabalhoso e esteja pensando: eu não sabia que cristianismo envolvia tantas coisas. Como vou conseguir? Lembre-se, não fazemos isso para Deus nos amar mais como barganha, mas sim porque Ele nos ama em Cristo Jesus. Não se esqueça, estamos no capítulo 3 e vimos que até aqui nós, para chegarmos aqui neste ponto, João nos diz que fomos regenerados, adotados, agora somos parte da família de Deus, né? Se você acha que a lei é pesada, lembre-se que Cristo cumpriu-a perfeitamente para que nós pudéssemos obedecê-la no poder do Espírito Santo. É o verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo é o Deus que age em nosso favor para cumprirmos a vontade de Deus em amor. Uma pessoa maligna, diz Santo Agostinho, pode receber o sacramento do corpo e do sangue do Senhor. Usufruir dos sacramentos é possível para uma pessoa boa ou ruim. Porém, uma pessoa maligna é impossível ter o amor de Deus e ser má ao mesmo tempo. O amor é um dom único. O Espírito Santo nos exorta a beber dessa fonte amorosa. E ao fazê-lo, bebemos do próprio Espírito Santo. Palavras de Santo Agostinho. Agostinho está dizendo que uma pessoa maligna jamais agirá segundo a vontade de Deus, pois ele não bebe dessa fonte. Por isso, ele não bebe do próprio Espírito Santo. O Espírito irá nos exortar, nos consolar, nos motivar para permanecermos em Cristo, enquanto estamos lendo a sua palavra. E ele nos lembrará de como agirmos na hora certa. Assim, ao olharmos para trás, depois de todo esse esforço,
veremos o quanto já fizemos e o quanto nós lutamos, porque o Espírito está conosco, nos transformando em Cristo Jesus. No poder do Espírito, conhecemos que somos da verdade, amando a Deus e permanecendo em Cristo Jesus. Então, fique na verdade, busque a verdade, conheça a verdade e haja conforme a verdade. Que o Senhor abençoe. Lembre-se de Jesus Cristo. Dependa dessa sua